Considere um modelo de regressão com P parâmetros: beta 0, beta 1, beta 2, beta P. A parcela de erro com N observações. O nosso interesse reside em testar a hipótese de que um específico parâmetro beta 0, que no modelo corresponde ao parâmetro de intercepto, nós queremos saber se esse intercepto ele é igual a um valor especificado, que estou denotando por beta 00, o que significa dizer que o beta 0 é igual a beta 00 sob a hipótese nula, contra a hipótese de que este beta 0 não se iguala a esse valor beta 00. A estatística de teste utilizada para testar a hipótese H0 contra a hipótese H1 é dada por uma estatística T, que consiste na razão da diferença do estimador de mínimos quadrados para o beta 0 com o valor de beta 0 sobre a hipótese nula, dividido pelo estimador do desvio padrão deste estimador beta 0 chapéu. A esse desvio padrão estimado, nós podemos usar a notação simplesmente de erro padrão, e consiste nada mais do que a raiz da variância do estimador beta 0 chapéu. Devemos rejeitar a hipótese nula, ou seja, rejeitar a hipótese de que o beta 0 é igual a um dado beta 00, se e somente se o valor da estatística calculada dos dados em valor absoluto ultrapassar o quantio 1 menos alfa sobre 2 da distribuição T de Student com N menos P graus de liberdade. No modelo de regressão linear simples, vale observar que o número de parâmetros é igual a 2 e a distribuição T de Student terá N menos 2 graus de liberdade. Graficamente, nós podemos desenhar a interpretação do teste T, onde temos a densidade da distribuição T de Student com N menos P graus de liberdade, a região de rejeição, que vai armazenar uma área alfa dividida em partes iguais nas caudas, de modo que nós temos alfa sobre 2 para a direita e alfa sobre 2 para a esquerda. O quantio crítico da distribuição T de Student, com um nível de significância de 5%, por exemplo, este quantio crítico deve ser o quantio que armazena uma probabilidade de 97,5% à sua esquerda, de modo que esse será o quantio 97,5% da distribuição T de Student com N menos P graus de liberdade. E a região de não rejeição, que armazena uma probabilidade 1 menos alfa. Se alfa é 5%, 1 menos alfa será 95%, com uma probabilidade de erro tipo 1 de 5%. Apenas observando, perceba que se calcularmos a estatística de teste e ela cair na região de rejeição, nós devemos rejeitar a hipótese nula ao nível de significância alfa.
Vamos então ao seguinte exercício, que foi um exercício de prova. Considere um modelo normal de regressão linear homocedástico, o que significa dizer que a variância dos erros é constante, estimado pela equação abaixo. Y chapéu é 1.875 mais 0.75 vezes x, com 10 observações, onde os termos em parênteses representam os erros padrão das estimativas de mínimos quadrados. Ou seja, 1.20 é o erro padrão da estimativa 1.875 para o parâmetro de intercepto, e 0.339 representa o erro padrão da estimativa da inclinação da reta, dada por 0.75. Em outras palavras, o erro padrão nada mais é do que a raiz da variância estimada. Descrever o teste T utilizado para testar a hipótese nula H0, de que beta2 é igual a 2, contra H1, de que beta2 é diferente de 2. Temos aqui um teste T bilateral, tal como descrevemos de forma genérica anteriormente. Considere o nível de significância de 5%, sendo T8 igual a 2.06, o quantile 97,5% da distribuição T-Student com 8 graus de verdade. Ou seja, nós temos aqui o quantile crítico da distribuição T-Student, 8 graus de liberdade, porque 10 é o tamanho da amostra, menos 2, que é o número de parâmetros, é igual a 8. Adicionalmente, descreva o intervalo de confiança para beta2 com grau de cobertura 95%. O que você pode concluir sobre o resultado do teste, vendo apenas o intervalo de confiança construído? Vamos então à solução do problema. Devemos testar a hipótese H0, beta2 igual a 2, contra H1, beta2 diferente de 2. A estatística de teste é calculada da seguinte forma. No numerador, beta2 chapéu menos o valor esperado de beta2 chapéu sobre a hipótese nula, que é 2. Pois sobre H0, beta2 é igual a 2. No denominador, o erro padrão de beta2 chapéu, que é dado lá no início da questão por 0.339. Fazendo essa conta, nós chegamos no valor menos 3.6873. Em valor absoluto, este número é maior do que o quantile crítico da distribuição T com 8 graus de liberdade. O quantile crítico é 2.306 e o valor calculado em valor absoluto para a estatística de teste é 3.6873. De forma que, com esse resultado, nós podemos garantir que devemos rejeitar a hipótese nula de que beta2 seja igual a 2 com um nível de significância 5%. Para descrever o intervalo de confiança ao grau de cobertura 95%, basta calcularmos o lado esquerdo ou o limite inferior do intervalo de confiança, dado pela estimativa de mínimos quadrados menos o quantile crítico da T multiplicado pelo erro padrão da estimativa, e o lado direito
a estimativa de mínimos quadrados, beta 2 chapéu, mais o quantio crítico da distribuição T, multiplicado pelo erro padrão da estimativa. Note que o centro do intervalo de confiança para o beta 2 é justamente a estimativa de mínimos quadrados. Fazendo essa conta, nós chegamos no intervalo menos 0.031, lado esquerdo, 1.531, lado direito. De tal maneira que nós garantimos que com 95% de confiabilidade, o verdadeiro valor de beta 2 pertence a este intervalo. Em outras palavras, se nós repetirmos essa coleta de dados, calcularmos essas estimativas 100 vezes, em 95 delas, nós estaremos com valores dentro deste intervalo. Observe que o número 2 não pertence ao intervalo de confiança construído, de tal maneira que isso sinaliza uma equivalência com o resultado do teste, que dizia que deveríamos rejeitar a hipótese nula ao nível de significância 5%. Ou seja, estatisticamente falando, beta 2 não é igual a 2, com uma probabilidade de nós estarmos cometendo um erro, de dizer que ele não é 2 e ele ser, de 5%.